E aí galera que está curtindo o canal Química Traduzida, professor Marlos Andrei aqui, e hoje nossa aula vai ser a famosa tabela periódica. Pessoal, vocês estão vendo aqui atrás de mim a tabela periódica. É claro que há muito tempo atrás já se tentava organizar os elementos em suas propriedades. A gente sabe que os alquimistas, quando eles utilizavam elementos na busca de transformar metais em ouro, era muito comum ele agrupar elementos que tinham propriedades semelhantes. A gente sabe que essa busca por agrupar elementos semelhantes, já houve várias tentativas, como Newlands, que fez as chamadas oitavas de Newlands, organizando os elementos como se fossem teclas de um piano. Já também teve o parafuso telúrico de Charcot-Touart, e outras tentativas de fazer a organização periódica. Mas é claro que a principal organização periódica, quem conseguiu realmente dar o pontapé para o que nós conhecemos hoje como tabela periódica, foi o cientista Mendeleev. Na tabela de Mendeleev, que é muito parecida com essa tabela que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele organizava os elementos em ordem crescente de massa. E nós sabemos que essa organização refutou numa tabela muito semelhante à tabela que nós estamos vendo aqui atrás, só que alguns elementos estavam em posições trocadas. E também existiam algumas lacunas que não foram preenchidas porque não coincidiam as propriedades com a posição da tabela. Ora, esse erro de Mendeleev de organização se deve ao fato de que a massa ela não é o melhor critério para a sua organização, já que nós sabemos que nós temos elementos isótopos que têm o mesmo número de prótons, mas apresentam massas diferentes. Com isso, Mendeleev ficou com algumas lacunas que ele não conseguiu organizar esses elementos. E quem vai conseguir fazer a organização do que hoje nós conhecemos como tabela periódica foi o cientista Moseley. Na tabela de Moseley, eu tenho a organização dos elementos periodicamente. O que quer dizer uma organização periódica? Vou te dar um exemplo simples para você entender. Quando você pega a tabela periódica, se você pega esses elementos que estão aqui no começo da tabela, vocês percebem que eles são os metais, Todo esse lado que está aqui da tabela, vocês estão vendo aqui o seu lado esquerdo, são os metais. E aqui no teu lado direito, vocês têm os ametais. Então veja, os metais têm boa condutividade elétrica, os ametais já não têm boa condutividade elétrica. Os metais têm brilho metálico, os ametais já não têm brilho. Então se você pegar essa propriedade chamada de brilho metálico e for colocando em ordem crescente o número atômico dos elementos, vocês vão vendo que aqui eu tenho, por exemplo, lítio, sódio, então eu vou aumentando o número atômico, eu estou tendo esse brilho metálico. Quando eu chegar aqui em elementos que têm número atômicos maiores, 14, 15, 16, 17, 18, vocês já estão vendo que o brilho deixa de existir. Quando você termina aqui os ametais, você volta para o começo. Então quer dizer que se eu for traçar um gráfico medindo o brilho metálico, então nós temos metais, brilho lá em cima. Quando chega nos ametais, o brilho cai. Aí volta de novo para os metais, o brilho lá em cima. Depois volta para os ametais, o brilho cai. Então o que você percebe? Que as propriedades elas variam em um período. Ora cresce, ora decresce. Ora cresce, ora decresce. Então por isso que a tabela é chamada de tabela periódica. Porque os elementos são organizados de maneira que as suas propriedades variam periodicamente. Muito bem. Uma coisa que você tem que entender, pessoal. A tabela hoje de Moseley ela é organizada o seguinte. Nós temos aqui 18 colunas, vocês estão vendo aqui atrás 18 colunas, que são as famílias, chamadas famílias, e nós temos 7 linhas horizontais, que nós chamamos de períodos. Os períodos, essas 7 linhas horizontais que vocês estão vendo, então quando você pega uma linha horizontal dessa, você está pegando elementos que apresentam o mesmo número de camadas. Então, todos os elementos que estão no período apresentam o mesmo número de camadas. Já todos os elementos que estão nessa coluna, nessa linha vertical, são elementos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Pessoal, químicas, não físicas e químicas. Por quê? Porque quando, por exemplo, você pega aqui elementos que estão aqui dos ametais. Então vamos imaginar que você tem ali o flúor, tem o cloro, tem o bromo. Se você pegar o flúor, o cloro, vocês já vão ver que eles são gases nas condições ambientais. Quando você já pega o bromo, você já tem um líquido. Quando você já pega o iodo, que está abaixo dele já é sólido.
Então veja que o ponto de fusão e ebulição são completamente diferentes desses elementos que estão na família 7A, no grupo 17. Então quer dizer que quem está numa mesma família, quem está numa mesma coluna, não precisa ter propriedades físicas semelhantes, mas vão ter propriedades químicas semelhantes. Como assim? Ora, esses elementos que vocês estão vendo aqui, da primeira família, né, que é o grupo 1, chamado de metais alcalinos, você tem lá sódio, você tem potássio. O sódio e o potássio reagem da mesma maneira. Se você botar o sódio em água e botar o potássio em água, vocês vão ver que eles vão explodir violentamente, liberando grande quantidade de calor. Eles reagem, por exemplo, com esses elementos do grupo 17, flúor e cloro, para formar o quê? Sais. Então quer dizer que a reatividade são semelhantes. Então, quando nós dizemos que um elemento pertence à mesma família, ao mesmo grupo, à mesma coluna, nós estamos dizendo que ele apresenta propriedades químicas semelhantes, tá? Então, não são propriedades físicas, e sim propriedades químicas. Então, a tabela periódica, nós temos aí 18 famílias, sendo que a gente vai ter as famílias de transição, os chamados metais de transição, que são esses que estão no meio da tabela. E você tem aqui as colunas, as linhas horizontais, que são os períodos. Cada período indica o número de camadas que um átomo tem. Então, por exemplo, elementos que estão aqui no segundo período da tabela periódica, e todos esses elementos apresentam 2 camadas. Quem está no sétimo período, quer dizer que todos os elementos apresentam 7 camadas. Agora, como é que nós vamos fazer para determinar, pessoal, a família e o período? Bom, a gente vai ver agora uma explicação como você determina facilmente qual é a família e qual é o período do elemento. Veja bem. Então, pessoal, para determinar a família e o período de um elemento na tabela periódica, não requer que você fique decorando regras. Nós sabemos que existem 4 subníveis conhecidos, práticos, na distribuição eletrônica. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Se você notar quais são aqueles números de elétrons que tem em cada subnível, será justamente as famílias que nós temos. Você lembra que o subnível S é S2, P6, D10 e F14? Então vamos olhar aqui a pequena coincidência, que não é coincidência. Na realidade, a tabela periódica ela foi feita dessa forma. Se você olhar essas 2 colunas amarelas, porque nós sabemos o seguinte, que na tabela periódica, vocês viram que a coluna ela é a família, enquanto as linhas horizontais são os períodos. Então veja que essas 2 colunas amarelas, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles representam justamente o subnível S. Então quer dizer que a família 1, grupo 1, antiga família 1A, ela é todos os elementos, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, vão terminar em S1. Todos os elementos da família 2, do grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, vão terminar em S2. Então veja que todos esses elementos que estão aqui do lado esquerdo, eles são terminados na sua distribuição eletrônica no subnível S. Se você contar agora aqui do lado direito, aonde estão os ametais, vocês estão vendo aqui que eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Você está vendo que tem 6 colunas. Por que tem 6 colunas? Porque justamente todos esses elementos terminam em P. Ah, então peraí, Marlon, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que essa primeira coluna aqui são terminadas, são P1. Aqui já é P2, aqui já é P3, aqui já é P4, aqui já é P5 e aqui já é P6. Ah, então que legal. Quer dizer que quando termina em P3, eu estou justamente nessa terceira coluna do bloco P. Mas aí, Marlon, como é que eu vou saber a família? Pessoal, muito simples. Porque veja que aqui nos metais de transição, que são esses elementos que estão no meio, se você contar, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então perceba que existem 10 colunas entre esse bloco S e o bloco P, porque são os elementos que terminam em subníveis D. Então, olha aqui para cima, que quem terminou em P3, quem está aqui terminado em P3, o grupo é 15. Por que 15? Porque para você chegar nesse grupo aqui, pessoal, vou apagar aqui, para você chegar bem aqui nesse grupo todinho aqui, você teve que passar primeiro pelo S, que são 2 colunas,
depois você passou por 10 colunas do D, 10 mais 2 dá 12, e você está na terceira do P. 12 mais 3, 15. Ah, então entendi. Quer dizer que quando o cara está na primeira coluna, ele é P1. Mas a família dele é chamada de 13, porque para eu chegar na primeira P, eu tive que passar por 2 do S e por 10 do D. 10 mais 2 dá 12. Ah, entendi. E Marlos, e cadê o subnível F? Se você contar esses elementos que estão aqui embaixo, vocês vão ver justamente o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por que 15 e não 14? Porque um desses elementos dessa série aqui de baixo tem que terminar em D1, né? Que seria essa primeira coluna. Então, nós dizemos que aqui tem 14 elementos F e um D. Mas entenda que esses elementos que estão aqui embaixo, chamados de série dos lantanídeos e série dos actinídeos, porque começa por lantânio e começa por actínio, são os elementos que terminam em F. Então, visualiza agora um pouco a tua tabela. Nós temos aqui os metais, que na grande maioria são terminados em S e em D, e aqui esses elementos que eu estou aqui, ó, colocando de cinza também são metais. Tem alguns metais terminados em P? Tem, mas a grande maioria dos metais termina em S ou em D. Os ametais e os gases nobres, excetuando o hélio, que é o único elemento que termina, o único gás nobre que termina em S, né? A gente sabe que isso aqui é uma exceção, ele é um S2, o hélio. Mas tirando o hélio aqui em cima, todos os gases nobres e os ametais terminam em P. Enquanto os elementos de transição interna, que nós vimos lá na aula de distribuição eletrônica, eles são terminados em F. Então, pessoal, agora, com isso, eu tenho que entender o seguinte, que o período, ele indica o número de camadas, e pela distribuição eletrônica, tem como eu determinar o número de camadas, enquanto a família é determinado justamente por essa distribuição que você acabou de ver, se eu termino em S, se eu termino em P, se eu termino em D, ou se eu termino em F, tudo bem? Bora fazer agora uma distribuição eletrônica de alguns elementos para você perceber como é que acontece isso. Então, vamos fazer aqui aleatoriamente a distribuição eletrônica desses elementos para saber determinar a família e período, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para a gente fazer. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou distribuir 11, aqui todo mundo já sabe fazer uma distribuição eletrônica. Se não sabe, volte às aulas anteriores para assistir distribuição eletrônica, modelos atômicos. E aqui, vamos lá, eu tenho um S2 para dar 11, 2S2, 2P6, 3S2, opa, já passou de 11, deu 12. Tem que dar aqui 3S1, certo, pessoal? Pessoal, olha que simples, você está vendo que aqui eu tenho o número 1, que é o primeiro período, primeira camada, aqui eu tenho o número 2, que é o segundo período, segunda camada, e aqui eu tenho o número 3. Então, você percebe que nessa distribuição eu tenho 3 camadas, consequentemente, eu posso dizer que esse átomo está no terceiro período. Ah, mas então quer dizer que para determinar o período basta ver quantas camadas o átomo tem? Sim, é isso que é o período. É o número de camadas que o elemento possui. Agora, você está vendo que a distribuição eletrônica terminou em S1 e o S, o bloco S, são justamente os dois metais, alcalinos e alcalinos terrosos, que nós vimos agora que é justamente essas duas famílias aqui de amarelo, família 1 e família 2. Então, consequentemente, se eu termino em S1, eu estou no grupo 1. Pessoal, aprenda a chamar grupo 1, grupo 12, grupo 15, porque as provas modernas não chamam mais de A e B. A IUPAC, isso já faz mais de décadas, que a IUPAC colocou em desuso você chamar de A e B, né? Bloco A e bloco B. Nas provas de Enem, por exemplo, você não vai encontrar A e B, tá certo? Você vai encontrar grupo 1, grupo 2. Isso aqui é a antiga família 1A, tá, pessoal? A gente chama de grupo 1. Então, veja, quer dizer que esse elemento está no grupo 1. Então, voltando aqui, ó, esse elemento ele estaria no grupo 1, no terceiro período. Olha aqui, ó, sódio, olha bem aqui, ó, sódio número atômico 11, tá vendo? Ele bem aqui, ó, sódio número atômico 11. Tá no grupo 1 e no terceiro período, certo? Grupo 1 e terceiro período. Muito bem, vamos para frente. Vamos distribuir 20 agora. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, deu 20, ó, certinho, tá? Ora, então agora se deu 20, primeira camada,
segunda camada, terceira camada, quarta camada. Então, quer dizer que esse elemento está no quarto período da tabela periódica. Quer dizer que esse elemento está na quarta linha horizontal. Quer dizer que esse elemento tem 4 camadas, porque o período indica o número de camadas. E a família? Então, agora eu terminei em S2. Se eu terminei em S2, eu estou na segunda família do bloco S, que são os metais alcalinos terrosos. Eu estou no grupo 2. Então, toda vez que termina em S1, é o grupo 1, metais alcalinos. Toda vez que termina em S2, é o grupo 2, metais alcalinos terrosos. Muito bem, vamos para frente. 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20. E agora eu venho 3D6, 26. Bom, bem aqui agora mora um perigo, porque o aluno ele vai querer contar o número de camadas, mas veja, ele é elemento de transição. Ele não termina na camada de valência como nós já aprendemos nas aulas de distribuição eletrônica. Quem indica a camada é o maior número quântico principal, o maior número que está aqui na frente. Ó, você percebe que aqui eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, mas aqui eu tenho o número 4. Ó. Quer dizer, então, que eu estou no quarto período. Marlos, e agora? Qual é a família? Bom, agora é que vem o macete. Veja, eu estou na sexta família do bloco D. Terminou em 3D6. Eu estou na sexta família do bloco D. Você lembra que lá no colégio o professor ensinou você a somar o S mais o D? Que aí você somava aqui S mais D? Presta atenção para você entender como é que é fácil. Eu estou na sexta família do bloco D. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tá bem que o ferro. Mas para eu chegar nessa sexta família do bloco D, eu tive que passar por essas duas famílias amarelas aqui do bloco S. Então, quando a gente vai escrever o grupo, pessoal, a gente faz assim. Eu tenho as 6 famílias do bloco D, mas eu passei pelas duas do S. Consequentemente, o grupo é o grupo 8 da tabela. Tá? Por que grupo 8? Porque para você chegar no bloco D, você tem que passar primeiro pelo bloco S. Tudo bem? Então, você passou pelas duas do S para chegar na sexta do D. Então, eu estou no quarto período, porque tem 4 camadas, e eu estou no oitavo grupo, grupo 8. Bom, outro exemplo, 39, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Ah, Marlon, mas tu lembra que tu tem que trazer um elétron daqui para cá toda vez que termina em D9 ou D4? Pessoal, essa regra de distribuição que a gente, toda vez que termina em D4 ou D9, isso aqui vocês viram nas aulas anteriores, a gente tira um daqui e coloca para cá, só serve, D10 no caso, só serve para distribuição real. Para determinação de família, você tem que deixar assim mesmo, tá? Ó, tem que deixar assim mesmo. Ah, Marlos, mas não vai mudar na soma. Realmente não vai, tá bom? Mas para determinação, lembra, faça a distribuição normal, tá bom, pessoal? Faz a distribuição normal para determinar a família e período. Então, veja, eu tô na 9ª família do bloco D. Só que, mais uma vez, para você chegar na 9ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você teve que passar pelas duas do S. Então, quando você soma 9 mais as duas do S que você passou, o teu grupo dá 11. E o período, mais uma vez, o período é o maior número quântico principal, que no caso aqui é 4. Então, tu está no quarto período e o teu grupo agora é o grupo 11 da tabela periódica. É a 11ª coluna, tá? 11ª família. Bom, então vocês estão entendendo, né? Que quando termina em S1, é grupo 1. Quando termina em S2, é grupo 2. Quando termina em D, você soma com S. Pô, eu não botei um exemplo de P aqui, mas eu vou fazer só de mal. Eu vou trocar esse 39 por 35. Para você ver o que acontece. Vamos lá. Vou trocar por 35, tá? Vamos fazer a distribuição de 35. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Já deu 30, tá? 3D10 já deu 30. Quem vem depois de 3D10 é 4P6. Como eu quero 35, fica 4P5. Mas e agora? Terminou em P. E agora? O que eu faço?
Vamos voltar lá na tabela. Vocês estão vendo que o P, o bloco P, que é esse aqui, ó, ele vem depois do bloco S, depois do bloco D. Então quer dizer que qualquer número que eu tenha no P, eu tenho que somar com 12. Por que 12, Marlos? Porque tem 2 aqui no S e tem 10 aqui no D. Então, para eu chegar, por exemplo, aqui no P3, eu teria que ter 2 do S, 10 do D, 12. Com 3, 15. Eu vou te mostrar como é que tu aprendeu na escola, tá? Porque na escola o professor ensinou assim, pega a última camada. Quem é a última camada aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a última camada, tá vendo? Aí ele mandava assim, soma esses elétrons da última camada. Tu somava 2 mais 5, que dá 7. Aí ele dizia, olha, isso aqui é a família 7A. Não é assim que a gente aprendeu na escola? Que o número de elétrons da última camada era a família? Só, pessoal, que as provas modernas não caem mais assim, família 7A. Como é que vai cair? Você viu que para chegar no P5, eu passei pelo S e passei pelo D. Então, você soma aqui, ó. 2 mais 10 dá 12, com 5, 15. Então, isso aqui é o grupo 15 da tabela periódica. E o período continua sendo o maior número de camadas, que no caso aqui é o número 4. Então, aqui é o quarto período. Certo? Então, toda vez que terminar em P, soma automaticamente com 12, porque você já passou pelo S e passou pelo D. Tá? O período sempre é o maior número de camadas, gente. Não esquece isso. Vamos lá, vamos distribuir 60. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Ó, aqui já está dando 38, 48, 54, 56. Se eu botar 4F14, dá 70. Como está dando 56, para 60 vai ser 4F4. E aqui vem um negócio interessante, pessoal. Porque os elementos de transição interna, que são os que terminam em F, apesar de você achar que tem uma regra para eles, veja bem que onde é que eles estão na tabela periódica. Ó, bem que eles aqui, ó. Todos esses elementos que estão aqui embaixo, eles estão posicionados na tabela periódica. Aqui, meus amiguinhos, ó. Todos esses elementos que estão aqui embaixo estão posicionados bem aqui. Consequentemente, qualquer elemento que termine em F, ele sempre vai estar nessa terceira coluna aqui, ó. Nessa terceira coluna. Então, quer dizer que eles sempre vão estar no grupo 3. Só que essa primeira linha que vocês estão vendo de laranja são os elementos que vão terminar em 4F. Então, toda vez que termina em 4F, a série é dos lantanídeos, porque começa pelo lantânio. E toda vez que terminar em 5F, a série é dos actinídeos, porque começa pelo actínio. Mas o grupo sempre será aqui, ó, o grupo 3, não muda nunca. Toda vez que terminar em F, a regra vai ser sempre essa. Terminou em F, o grupo é 3. Ou tu está na série dos lantanídeos, quando é 4F, ou tu está na série dos actinídeos, quando é 5F. Mas sempre será o grupo 3, porque todos esses elementos estão nessa primeira coluna do bloco D. Tudo bem? Então vamos lá para você entender isso aqui, galera. Vamos voltar lá. Então perceba aqui. Terminou em 4F, certo? Então já sei aqui que o grupo é o grupo 3 da tabela periódica. Terminou em F, o grupo é 3. Ah, Marlos, e o período? Do mesmo jeito para todo mundo. Olha o maior número. O maior número aqui é 6. Quer dizer que eu estou no 6º período. Certo? Estou no 6º período. Marlos, ele é da série dos lantanídeos ou actinídeos? Terminou, não foi em 4F? Se termina em 4F, é lantanídeo. Se tivesse terminado em 5F, seria actinídeos. Tudo bem? Vamos lá para 92, para a gente entender. 1S2, 2S2. Vamos fazer o seguinte. Até 4F14 dá 70. Certo? 6S2, 4F14, 70. 5D10, 80. 6P6, 82. Certo? 4F14, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. O que mais? 5F, agora vamos lá, vamos ver o que está dando aqui. 70, 86, 88 para 92, faltam 4. Então, parecido com o anterior. Então, mesma coisa, pessoal.
o grupo continua sendo o grupo 3, não muda. Por quê? Quando termina em F, são os elementos de transição interna. Então, sempre estão terminados em F, sempre estão no grupo 3. O que muda é o período. Veja que aqui ó, já está com o número 7, ou seja, ele já pertence ao 7º período. E os elementos que pertencem ao 7º período, pessoal, eles são da série dos actinídeos, tá? Período. Tá aqui, ó. Já sei que terminou em 5F, então é a série dos actinídeos. Actinídeos. Lembra, hein, pessoal? Sempre terminado no 6º período é lantanídeo. No 7º período é actinídeo. Tá bom?